que a Santa Ceia foi um mandamento do Senhor. 1 Coríntios 11, viu? Deixa aberto. Santa Ceia foi o quê? Um mandamento. Amém? Jesus disse lá em Mateus, capítulo 26, fazei isto em memória de mim, não foi? Você deixa aberto aí, eu vou abrir 26 de Mateus, só para a gente lembrar, você pode deixar aberto aí. Mateus 26, versículo 26 também. Diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto, só até o 28 mesmo, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Então vocês estão entendendo aqui que foi um mandamento? A ceia foi o quê? Mas por que Jesus criou a ceia? Por que Jesus criou a ceia? Você pode até fazer alguma pergunta também, viu? Se tiver alguma dúvida. Por que Jesus criou a ceia? Isso é uma pergunta. Por quê? Por que veio a ceia? Por que a ceia foi estabelecida? A ceia foi uma transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Eu de toda forma eu vou ter que ler Deuteronômio. Volta de novo. Deuteronômio não, Êxodo. Eu vou ter que ler, porque eu não posso entrar aqui em Coríntios, que eu sei que tem pessoas aqui que não entendem isso, né? Então, por que Jesus estabeleceu? Vai lá para Êxodo, lá no começo da Bíblia, não é? Capítulo 12. Por quê? Tudo começou como? Eu já falei muito isso na igreja, e vou voltar a falar novamente. Por quê? Na próxima Santa Ceia eu posso dar continuidade desse estudo e você vai entender melhor, não é? Mas eu quero que você entenda por quê. Por que foi que a ceia foi estabelecida? Qual o objetivo? Qual o objetivo de se estabelecer a Santa Ceia, não é? Porque você não pode vir aqui e olhar para a ceia e só olhar como um ato que a gente faz como um costume. Não. Tem um objetivo a Santa Ceia. Tem um objetivo. Se foi um mandamento do Senhor, tem um objetivo. Amém? Tudo começou no Antigo Testamento. É onde se encontra em Êxodo, capítulo 12. Amém? Todo mundo está com a Bíblia aberta? Êxodo, capítulo 12. Se você observar, deixa a Bíblia aberta aí. Mas se você observar no livro de Êxodo, voltando atrás, alguns capítulos, você vai ver toda a história dos israelitas, desde a prisão do Egito até a libertação deles e as pragas. Vocês já lembram disso? Quem lembra das 10 pragas do Egito? Não é? A última praga foi o espírito da morte tocou todos os primogênitos do Egito. Não foi assim? Todos os primogênitos, para que Deus estava quebrando o coração do faraó, para que ele libertasse os israelitas que estavam aprisionados pelo rei do Egito, que era faraó. Vocês estão lembrados? Amém? Então, Êxodo capítulo 12 foi a última praga que foi estabelecida, né, no Egito, que foi onde Deus conseguiu quebrar o coração de Faraó, né? O povo de Israel estava crescendo no meio do povo no meio dos egípcios. Amém?
E quanto mais ele crescia, preste atenção, quanto mais ele crescia, Faraó estava com medo deles crescer, criar um exército e combater com o próprio Faraó. O que é que ele fazia? Ele criava trabalhos rígidos para os israelitas, que eram os hebreus, para eles ficarem ocupados e não terem tempo de pensar. Amém? Para que eles nunca se rebelassem contra o Egito. Só que Deus tinha dado uma promessa a Israel, que chegaria um tempo que Deus ia libertar Israel da escravidão de Faraó. Até aí vocês estão entendendo? Todo mundo está entendendo? Posso adiantar? Então pronto, na última praga nós vamos ler detalhadamente. Diz assim, a instituição da Páscoa. A Páscoa, a ceia, eu vou falar detalhadamente. Mesmo que eu já tenha falado isso, mas eu quero falar, porque eu sei que tem gente que não entende, aí eu não vou adiantar, né? Para chegar lá. A ceia, a Páscoa, diga comigo, a Páscoa, diga, a nossa Páscoa é a Santa Ceia. Então foi aí que começou. Vamos lá. Ó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. O cordeiro representava quem? Jesus, não era? Estão entendendo? Amém? A instrução de Deus era que cada família hebreia, que eram os israelitas, separasse um cordeiro para cada família, para aquele cordeiro ser o quê? Sacrificado, que era a representação do Cristo. Vocês estão entendendo? Pode ler. Aí no versículo 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só como seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Estão entendendo isso aqui? O cordeiro e o cabrito é o quê? Sem mácula é o quê? Presta atenção, presta atenção. Sem mácula é o quê? Sem defeito. Amém? Por que o cordeiro tinha que ser sem defeito? Porque Jesus era perfeito. E o cordeiro não representava Jesus? Aí eles pegavam o cordeiro. Eles não iam sacrificar o cordeiro, que era representando o Cristo, que ainda viria. Ainda ia vir, ia demorar. Ele não sabia nem quando ia vir. Mas eles estavam exercendo fé. Amém? Vamos lá. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardarei ao 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Preste atenção. Veja como a Bíblia, não lê agora não, escuta aqui, ó. Veja como a Bíblia é perfeita. Veja como as profecias são perfeitas. Ele mandou separar o quê? Um cordeiro para sacrificar. Por quê? Porque aquele cordeiro representava quem? Representava Jesus. Estão entendendo? O cordeiro representava Jesus. E era para quê? Sacrificar. Tinha que ser perfeito, porque Jesus era perfeito. O Cristo era perfeito. O Cristo que isso aqui foi muitos anos antes de Jesus vir. Estão entendendo? Amém? E olha isso aqui, nós estamos em que versículo? 6, né? Na instrução que Deus mandou sacrificar o cordeiro, foi que horas? Na parte da... Qual foi o horário que Jesus partiu?
Na parte às 3 horas da tarde. Não é interessante? O mesmo horário que Deus já estava dando instrução aos israelitas sacrificar o cordeiro, foi o mesmo horário que Cristo foi sacrificado na cruz. Está entendendo? Vou repetir, o mesmo horário que Cristo, que o cordeiro, Deus deu a instrução para o cordeiro ser sacrificado pelos israelitas, era o mesmo horário que Cristo foi sacrificado. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Versículo 7. Mais instrução. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comeram. Estou explicando bem detalhadamente. O que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que sacrificar o cordeiro, que representava Jesus. O cordeiro tinha que ser perfeito. E qual foi a instrução que Deus tinha dado? Pegar o sangue e pincelar na casa de cada israelita. Amém? Porque aquele sangue representava o sangue de quem? De Jesus. Por isso que a gente diz o sangue do cordeiro. Por isso que a gente diz o sangue de Jesus. Amém? Porque isso aqui era uma representação. Está vendo como se encaixa? Era uma representação do passado, do sangue pincelado. Umbrais é a verga da porta em cima, a parte de cima. Amém? Versículo 7. Tomarão do sangue poloão em ambos as ombreiras. Eu vou deixar a versão mais atualizada aberta aqui, para nós ir fazendo as comparações do texto. Viu? Espere só um pouquinho aí. Glória a Deus. Hoje nós não estamos estudando o texto, a escola bíblica, né? Hoje nós estamos estudando por causa da Santa Ceia, estamos dando uma reflexão sobre a ceia. Como surgiu, detalhadamente, que eu já até falei, não foi? Estamos aqui versículo 7. Vou botar aqui na versão, deixa eu ver na versão King James. Todo mundo está entendendo? Capítulo 12, versículo 7. É a mesma, está falando do mesmo jeito aqui, umbrais. Tem outra versão aqui, mas não está pegando a outra. Mas tá bom, umbrais é a porta, né? Aí ele disse para colocar e na verga da porta, né? Nas casas em que o comeram. Amém? Vamos lá, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Então, preste atenção, olha para cá. Isso era a última instrução que Deus estava dando aos israelitas. Eles estavam ainda no Egito. Era a última instrução que Deus estava dando a ele, porque era a última praga que ia vir e que Faraó ia libertar os israelitas. Estão entendendo? Então Deus deu essa instrução: pegue um cordeiro perfeito, sacrifique o cordeiro, passe o sangue em cima da porta, porque hoje o anjo da morte vai passar. E todos os filhos que era primogênito era o primeiro filho de cada família, serão mortos. Estão entendendo? Quem está entendendo? Só que quando os israelitas que obedeceram a Deus, nas suas casas, sacrificaram o cordeiro que representava Jesus, pegaram o sangue, passaram na porta, o anjo da morte vinha, mas não conseguia entrar naquela casa. Estão entendendo?
Por que não conseguia entrar? Porque ele era uma representação do sangue de... Então o diabo não conseguia matar. Mas ele conseguia matar todos os filhos primogênitos de cada família egípcia. Por quê? Porque eles não tinham a fé no Cristo. Quem está entendendo? Estão entendendo? Foi daí que surgiu a Páscoa. Está entendendo como surgiu a Páscoa? Presta atenção, nós vamos ler e você vai entender melhor. Versículo 8, né? Aí Jesus disse, naquela noite eles iam comer a carne assada do fogo com pães asmos. O que é pães asmos? Quem sabe dizer? É um pão sem fermento. Mas pastor, por que Deus falou pão sem fermento? Porque fermento representa o pecado. Estão entendendo isso aqui? O que é que o fermento representa? Pecado. Amém? Então era para eles cozer o pão, fazer o pão sem o fermento. Por quê? Porque representava que eles estavam sendo libertos do pecado. Amém? Vamos lá, versículo 8, né? Com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. E por que Deus pediu para eles comer ervas amargosas? Para eles lembrar algo amargo. Quando eles estavam lá no Egito, eles não estavam sendo escravizados? Se eu não me engano, já tinha mais ou menos quase 2 milhões de pessoas. Eles não estavam sendo escravizados? Amém? Aí Deus disse, comer as ervas amargas, para lembrar do sofrimento quando eles eram escravos de Faraó. Amém? Por isso que ervas amargas. Amém? E essa festa ficou, mesmo depois que eles foram livres, Deus deu uma ordem que eles continuassem celebrando a Páscoa, para eles lembrarem do que eles passaram. Estão entendendo? A festa era para quê? Para eles lembrarem o que eles passaram. Aí eles tinham que periodicamente, eu acho que era anualmente, fazer essa festa, para eles lembrarem o seu sofrimento, para eles lembrarem tudo que eles viveram, tudo que eles passaram. E ele disse assim, quando seus filhos perguntarem, por que, meu pai, vocês fazem isso? Aí os filhos iam contar a história, para que a história não morresse, não se acabasse. Porque o objetivo do diabo era que a história se acabasse, porque se a história acabasse, as pessoas não iam acreditar na promessa do Cristo. Amém? Está entendendo? Vamos ler? Versículo 9. Não comerei dele, nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura, que representava um sacrifício feito, perfeito, né? E nada dele deixareis, versículo 10, até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos, cingidos os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Estão entendendo onde foi estabelecida a Páscoa? Quem entendeu? Amém? Glória a Deus. Aí o versículo 12, leia junto comigo. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Observe que a Bíblia diz que Deus disse, eu passarei. Mas era Deus que ia passar? Não. Quem passou? Mas por que a Bíblia diz eu passarei? É porque era algo permissivo por Deus. Amém? Deus permitiu esse anjo da morte passar pelo Egito. E esta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Até os animais foram mortos, que era primogênito. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor.
O que é que aconteceu? Por que Deus permitiu que todos os primogênitos, todos os animais morressem? Presta atenção, irmão. Você tem que entender, hoje é ceia. Por que Deus permitiu? Porque foi o quê? Juízo. A causa estava sendo julgada. Amém? Deus é juiz de toda terra. A causa estava sendo julgada. Amém? Diga comigo, Deus é juiz de toda a terra. E a causa estava sendo julgada. Eu fico imaginando a dor no coração de Deus por ver quando um filho dele se perde. Fico imaginando a dor no coração de Deus. Mas Deus ele tem um papel de juiz. E qual é o papel do juiz? Analisar o processo e declarar a justiça. E fazer justiça. E muitas vezes a justiça, ela dói. Ela é dura. Não é verdade? A justiça não é dura? Muitas pessoas às vezes não são julgadas por Deus. Você sabia que as pessoas hoje na terra delas são julgadas por Deus e morrem? Não está escrito na Bíblia? 1 Coríntios não diz isso? 1 Coríntios diz assim, ó, o mesmo capítulo da ceia, capítulo 11. Diz assim, ó, deixa eu ver. Versículo 27, 1 Coríntios 11, 27 diz assim, ó, 11, 27. Ó, eu vou ler o 26 e o 27. 1 Coríntios 11, 26 e 27. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, presta atenção, desse pão e beber desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Quando você come o pão e bebe, você está proclamando a morte do... Agora o versículo 27 diz, por esse motivo, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Estão entendendo? A seriedade da ceia? Se comer o pão e beber do cálice indignamente, é culpado de pecar contra toda a igreja. O corpo e o sangue do Senhor. O corpo e o sangue do Senhor. Contra Cristo e contra a igreja. Amém? Olha o versículo 28. Examine-se, pois, cada um a si próprio. E dessa maneira como pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E por essa razão há entre vós fracos e doentes e vários que já dormem. Amém? Dormem é o quê? Morreram. Então, Deus como juiz ainda hoje tem pessoas que estão morrendo antes do tempo. Tem pessoas que estão morrendo antes do tempo. Olha, irmão, é sério. Deus falou para mim alguns dias atrás, disse dessa forma: o diabo não está conseguindo tocar em você, em algumas áreas, mas está te matando com comida. É forte ou não é essa frase? Se eu não tivesse dado ouvido, daqui a uns anos vocês iam ver meu corpo aqui nessa igreja. Vocês vinham para o velório. O meu espírito ia ser salvo. Mas eu ia ser julgado no corpo. Irmão, eu dei ouvido ao Senhor. Eu comecei a buscar o Senhor sobre isso. Irmãos, Deus me deu uma ideia. Deus me deu uma ideia para cada culto, pelo menos uma vez por semana, colocar aqui um vídeo. O vídeo é pequeno, 5 minutinhos, dos benefícios das frutas e dos legumes. Nenhuma igreja faz isso e eu estou fazendo. Foi Deus que me deu a ideia. Por exemplo, hoje eu fiz o benefício. Hoje eu comi. Presta atenção. Isso é para você também.
Isso é para você, não é só para mim não. Hoje, meu café da manhã foi 2 ovos cozidos e uma tapioca. E comi, qual foi a fruta? Melão. Na hora do almoço eu comi arroz, feijão, carne, muita cenoura ralada e beterraba. Batata doce e quando eu terminei comi um pedaço delicioso de melancia. Quando eu terminei, eu disse, Isaac, vamos ver o benefício da melancia. Aí fui lá no YouTube, que lá tem todos os benefícios da fruta, que são nos livros que eles botam, alguém falando lá, acho que é o computador mesmo. E ali eu ouvindo com eles, porque eu vou entendendo, eles vão entendendo, vai gerando fé no meu coração e cuidado. Diga glória a Deus. Porque se eu chegar aqui e começar a falar sobre a importância de orar em língua, você vai orar mais. Se eu parar de falar, você ora menos. Aí depois eu disse, agora eu vou ver cenoura, que eu comi cenoura, fui ver cenoura, meu Deus do céu, cenoura é maravilhoso. Diga para seu irmão, cenoura é maravilhoso. Eu nunca comi cenoura tão gostoso na minha vida, porque eu acabo comer cenoura com fé é bom demais. Comer cenoura com fé é bom demais. Você sabe que é aquilo. Quando eu comecei a ver os benefícios, cenoura previne contra câncer, corta o de açúcar no sangue, a gordura, e parece que é para a visão também, né? Se eu não me engano, parece. Papel é tanta coisa boa, tanta coisa vocês não imaginam. Aí toda fruta que você come, veja o benefício que dá, te estimula a você comer mais. Teu equilíbrio. Amém? Isso é sério, irmão. Não estou falando guiado pelo Espírito, mas é sério. Irmão, eu comecei a buscar a Deus sobre isso. Eu estava escutando uma mensagem de um pastor que ele tem a mesma visão que a minha. Ele é bem equilibrado. O nome dele é Luciano Subirá. E ele estava pesando 150 e poucos quilos. E ele dizia assim, eu sou da fé. Eu não adoeço não, eu sou da fé. Dizia assim, doença não pode estar no meu corpo não. E eu era desse jeito. E realmente, eu creio que Jesus levou minhas enfermidades. Mas quando eu creio que Jesus levou minhas enfermidades e não estou obedecendo ao que Ele mandou eu obedecer, a fé vai funcionar? Não vai funcionar. Não vai. E eu não estava. Porque eu comia de todo jeito, comia o tanto que eu quisesse, às vezes minha barriga doía. Isso é glutonaria. Glutonaria é um dos pecados também que a Bíblia diz. Almoçava, bebia um copo, comia doce, bebia um copo, uma lata d'água, um copo d'água cheio. Imagina como é que ficava meu estômago, uma lavagem só. Como é que vai processar desse jeito? Com uma lavagem, depois, com um pouquinho de tempo, você está soltando o cheiroso. Quem acha ruim é Daniela e Isaac. Rapaz, você está reduzindo os anos de vida. Nós estamos reduzindo os anos de vida nossos, sem perceber. Não adianta confissão com desobediência, não. Não adianta, não é verdade? É tanto que estava vindo alguns sintomas de enfermidade para mim, mas a minha fé não vencia mais. E a Bíblia não está errada, a palavra não está errada. Porque Deus disse, Ele é o Senhor que sara. Jesus disse que a Bíblia diz que Ele levou minhas enfermidades, a Bíblia diz que Ele levou minhas doenças, minhas dores. E eu acredito, mas por que não estava sarando? Até que Deus falou para mim que o diabo estava conseguindo me matar pela boca. Foi preciso Deus falar comigo. E eu comecei, irmão, a buscar, e eu recebi uma mensagem, Luciano Subirá, sobre equilíbrio. E ele falando, irmão, tremendamente. Né? Ele falando que Deus também falou com ele. Ele disse que foi para os Estados Unidos e uma pregadora disse a ele, né, porque cada vez que via ele mais gordo. Ele estava crescendo muito, irmão, do lado. Cada vez que via ele mais gordo, e a pregadora disse, e aí, você fez exame? Aí disse, fiz, doutora.
Deu tudo ok, porque ele estava usando a fé. Tudo, ele gordo, 150 e pouco quilos, tudo ok, quer ver meus exames? Aí ela parece que não quis, mas deu tudo ok. Aí a doutora disse assim, é assim mesmo. Eu até disse isso, acho que eu disse isso na igreja. Isso é assim mesmo. Depois, isso é igual a cartão de crédito, depois vem a fatura. A gente compra, depois vem a fatura bem grande e o cabo diz, eu não comprei isso tudo não, comprou. Você comprou muito mesmo. Aí depois vai ter que sofrer para pagar. É a mesma coisa, a gente come feito um jumento. Depois vem a fatura da doença. E a gente vai ter que pagar. Nos hospitais. Comprando remédio. Amém? Irmão, eu tive uma visão, não sei se foi na carne ou foi no espírito. Mas foi boa a visão. Doeu para a minha carne, eu acho que foi no espírito. Porque eu vi Isaac, Sara e Daniel chegando em casa, disse, vamos comprar dindim, bora comprar dindim. Cada um pegava o seu dindim. E ficava com o seu dindim para chupar na minha frente. Eu disse, eu vou pegar o meu dindim. Quando eu chegava com a cenoura. Eu ia comer a cenoura na frente deles. Começava a comer a cenoura na frente deles. Mas eles ficavam olhando para mim, eu ficava olhando para eles, e eu dizia assim para eles, isso aqui vai me dar muitos anos de vida. Mas foi mais ou menos assim. Irmão, é sério. E a pregadora disse assim, vai vir a fatura. Aí ele dentro de si, né, o pregador da fé disse, dentro dele mesmo, né, que ele não disse na frente dele, está repreendido Satanás. Irmão, passou 1 ano e pouco, ele começou a adoecer. Doença, a pressão dele alterou, ele quase passa pela morte. Aí ele lembrou, o Espírito Santo fez ele lembrar do que a doutora tinha falado. Estão entendendo? E aí ele começou, ele disse que usava a fé e a fé não funcionava. Aí ele teve que ir para o remédio. Aí ele começou a tomar remédio para poder controlar a pressão. Aí ele entendeu. Ele começou a cuidar do corpo dele. Ele já tinha perdido 50 quilos, foi 50 e poucos quilos. Irmão, ele conheceu um pastor. Esse pastor é brasileiro, é lá do Rio de Janeiro. Ele já está bem velhinho de idade. Eu tinha uma percepção no meu espírito do tempo que Deus ia me recolher. Não vou dizer agora não. Vou dizer, eu sei que eu comecei a imaginar, eu tinha percepção, mas era bem velhinho. Se eu não fosse julgado, né, desobediência, aí, irmão Neto quase que chega lá. Mas depois que eu mudei a minha qualidade de vida, eu tive uma certeza no meu espírito que Deus está acrescentando 19 a 20 anos de idade na minha vida a mais. Amém? Como é que o pastor sabe disso? São percepções no espírito. Isso requer também obediência. Isso é se Jesus não voltar, né? Se a corneta tocar, eu quero subir logo. Quero ficar aqui para viver o resto dos anos, não. E ele conheceu esse rapaz. Nós estamos dentro. É Santa Ceia? É, porque eu estou falando de julgamento. Entendeu? E ele conheceu esse rapaz, esse senhor, esse pastor, já de idade, velhinho. E ele pediu até para ele dar o testemunho lá. E o pastor foi e contou um pouco da vida dele, que ele caiu em julgamento. Ele caiu em julgamento. Por quê? Porque ele não cuidava do seu corpo. Está vendo, irmão? Isso é bíblico? É bíblico. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, o diabo vai cuidar. Nós temos que cuidar em 3 níveis: espírito, alma e corpo. O espírito com a alma se cuida com a palavra. Amém? E o corpo se cuida com alimento. Diga comigo, espírito e alma cuidam com a palavra. E o corpo se cuida com o alimento. Exercícios. Quem está fazendo exercício aqui? Levanta a mão. Misericórdia, irmão.
O negócio está feio aqui, viu? O negócio está feio. Mas eu tenho fé em Deus que esse número vai aumentar. Seja sincero, dentro desses 30 dias, quem comeu cenoura? Está vendo? Todo dia, glória a Deus. Amém? Não é só cenoura não, irmão. Cada fruta tem seus benefícios, cada legume tem seus benefícios. Isso é cuidar para não cair em julgamento. E esse senhor, esse velhinho, ele disse assim, ele nem pode ser um extremo nem outro. Tem que ser equilíbrio. No caso desse velhinho, ele sabe o que aconteceu com ele, ele não cuidava da sua alimentação. E ele contou, irmão, ele começou, preste atenção, ele não cuidava da sua alimentação. É um pastor. Se eu não me engano, ele é pastor, Se eu não me engano, Aí, certo dia, ele pregava, ele era muito ocupado, pregava, viajava para um lado, para outro, ia aquela correria, não descansava. Diga para seu irmão, Deus fez o sono para descansar. Luciano Subirá, ele disse que era 4 horas. Ele dormia 4 horas só. Mas o corpo da gente tem que dormir pelo menos 8 horas. Pelo menos 8 horas. Ele dizia que dormir era perca de tempo. Olha a visão dele, tá vendo? E o outro era elétrico. Irmão, quando eu comecei a buscar a Deus sobre isso, irmão, eu vou dizer a você, eu estava desse jeito. Eu comia tudo que eu queria, eu era elétrico. Eu não tinha hora, eu não tinha descanso mais, eu não estava sem lazer muito pouco, descanso pouco, minha comida, meu Deus do céu, parecia misericórdia, todo atrapalhado, eu estava desse jeito, e esse cara começou a vomitar sangue, esse pastor, vomitar sangue, e aí ele disse à esposa, levaram ele para o hospital, rapidamente, e chegando no hospital, presta atenção, chegando no hospital, o médico viu que o negócio era sério, e ficava ali lutando para ele não morrer, e ele ia, mas não ia, já morrendo, né? Ele disse que percebeu que estava partindo, e ele disse assim, aí ele disse assim, eu sei que a palavra prometia que ele ia para o paraíso, né? Aí ele foi e disse assim, eu vou me entregar, porque eu já sei que, aí foi e se entregou. Quando ele se entregou, né? 3 vezes o coração dele parou, 3 vezes, ou 5, 3, parece que foi 3. Parava e voltava, ele chegou a morrer 3 vezes, o médico conseguia ressuscitar, ele voltava, não é? Eu sei que ele teve uma vez que ele disse que, vou dizer detalhadamente não, porque vou dizer mais ou menos, ele disse que se entregou assim, disse eu vou me entregar, e puf, quando ele se entregou, aí ele saiu de dentro do corpo dele, ele disse aquela sensação saindo da boca, né? Saindo da boca. Puf, aí ficou do lado da cama, a mulher dele em cima dele assim, você estava chorando, e o médico tentando trazer ele de volta, aquela agonia tentando trazer de volta, e ele viu tudo o que aconteceu detalhadamente, né? Tentando ressuscitar ele, né? Tentava lá, ia lá. Sabe quem apareceu do lado dele? Jesus. Mas sabe para que Jesus apareceu? Para repreendê-lo. Sabe o que foi que Jesus disse? Jesus disse assim, é desse jeito que muitos pregadores, homens morrem, pastores morrem, e as pessoas botam a culpa em mim. E diz assim, era tão bom, dizendo com minhas palavras, né? Era tão bom, pastor tão bom, pregador tão bom, rapaz, morreu novo, morreu cedo. São pessoas como você, irresponsável. Não é forte? Porque não cuidou do seu corpo, da sua alimentação, do descanso. Isso é forte, irmão. Aí Jesus desceu a lenha nele muito mesmo. Depois que desceu a lenha, aí ele disse, ele permitiu, vou te dar uma chance para você voltar. Não significa que ele ia para o inferno não, irmão. Não vá pensar que isso vai levar você ao inferno não. Viu? Isso não leva você ao inferno não. Amém? Mas isso mata você antes do tempo. Estão entendendo isso aqui? Mata você antes do tempo.
E Jesus desceu a linha, mas permitiu ele voltar. E ele voltou, né? E hoje ele está bem velhinho, pregando. Eu creio que está pregando. Ele deu testemunho lá e ensinando sobre a importância de cuidar do corpo, de se alimentar bem e de descansar. Dê glória a Deus. Aplauda a Jesus. Amém? Então Deus como juiz, Ele julga, Ele está para julgar, Ele julga, são julgamentos de Deus, são julgamentos. É a mesma coisa nós estamos aqui, está todo mundo aqui, está todo mundo consciente, todo mundo está consciente? Mas se você está aqui, se você conhece que Jesus é o Senhor, você conhece a palavra de Deus, você sabe que a ceia é o corpo de Cristo, foi determinado lá na Páscoa, para dar livramento aos israelitas com sangue. E Jesus se encontra com seus discípulos, estabelece a nova aliança e faz a santa ceia, como lá em Mateus eu li. Come o pão e bebe o cálice, não é? Bebe o cálice, come o pão e estabelece ali a nova aliança. Ele diz, esse é o meu sangue, esse é o meu corpo. Teve um texto na Bíblia que Jesus disse assim, quem não comer do meu corpo quem não comer do meu corpo não pode participar do reino de Deus. Mais ou menos assim. Como é que o cabo come o corpo de Jesus? Ele estava falando simbolicamente, participar da comunhão do corpo. Amém? Participar. Como é que você participa? Quando primeiro você tem que ter a convicção que você nasceu de novo, nasci de novo, faz parte da família de Deus, sou filho de Deus, nasci de Deus no meu espírito. Amém? Preste atenção, nasci de novo, participei, porque na hora que você nasce de novo, você quer logo ser batizado nas águas. Recebi o batismo nas águas e estou em paz com Deus. Não tenho inimizade, não tenho intriga, não tenho mágoa, meu coração está sarado, eu estou apto a participar do corpo de Cristo. Aí, lá na antiga aliança não diz que o sangue que estava sobre a casa protegeu do espírito da morte? Amém? Presta atenção. Lá na antiga aliança não diz que o sangue que eles colocaram lá, para que o espírito da morte ia lá, mas não tocava, né? É o mesmo sangue que a gente toma aqui. Está em nós. Está nos protegendo do espírito também da morte, desde que a gente esteja andando segundo aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Então, todos vocês estão aqui, mas estão conscientes. Amém? Se você está aqui, presta atenção, porque não é toda igreja que tem coragem de ensinar isso não, para não perder a ovelha. Se vocês estão aqui, estão conscientes, né? Porque às vezes a maioria da igreja, dos pastores, querem as ovelhas cheias para poder ter muitos dízimos, muitas ofertas. Né? Mas eu não. Se você está aqui, você está consciente. Se você está aqui, está consciente, e você ainda vive no erro, no pecado, porque uma coisa, todo mundo peca. Diga para seu irmão, todo mundo peca. Uma coisa é um pecado que acontece, diga que acontece, não é elaborado, não é uma coisa que você vive praticando, pecando. Nós não somos praticadores do pecado, nós às vezes erramos sim, até para chegar diante do altar, que o Senhor perdoe nossas falhas, nossos pecados, para participar da ceia. Porém, se você está no pecado, que é um estado de prática do pecado, você é consciente. Você está consciente. Amém? Que autoridade você tem de tomar a ceia na prática do pecado? Nenhuma. A não ser que se arrependa do seu pecado e não volte mais àquela prática do pecado. Amém? Aí se arrependeu, não volta mais, eu vou participar. Porque quando eu participo, você não sabe a importância disso. Está destruindo toda doença que o inimigo tentou colocar no meu corpo e no teu também. Quando você bebe o cálice, está destruindo tudo que o diabo tentou colocar.
É a sua aliança, é o Novo Testamento, isso é a expiação de Cristo. É o sacrifício de Cristo na cruz para derrotar o diabo, para derrotar Satanás, para derrotar a enfermidade, para derrotar a maldição, para derrotar a macumba, para derrotar tudo. Tudo foi derrotado. Isso é simbólico, mas de grande expressão espiritual. E quando eu tomar, meu filho, quando eu tomar, até meu corpo terá energias. Você pode reivindicar. Se suas pernas estão com canseira nas pernas, tome e reivindique que as pernas voltem ao normal, porque foi pago na cruz. Se sua vista não está boa, tome e reivindique que ela fique boa no nome de Jesus, porque foi pago. São direitos nós. Isso representa a mesa do Senhor. Eu estou tomando da mesa. Eu estou tomando saúde para o meu corpo. Eu estou tomando, irmão. Proteção divina para a minha vida. Amém? Para a vida espiritual e física também, porque o meu corpo pertence ao seu. Amém? Mas desde que eu tenha essa consciência, por exemplo, quando o Senhor diz para mim, o diabo está te matando, não está conseguindo em algumas áreas, mas está te matando pela comida. Não adianta também eu estar reivindicando toda hora saúde para o meu corpo e destruindo com a comida. Não vai adiantar. Amém? Quem está entendendo? Vai adiantar até certo ponto, mas vai chegar um tempo que eu vou ser cobrado por Deus. Julgamento. Julgamento. Por isso que Deus está nos esperando. Julgue, por isso que Ele julgue-se a si mesmo. Por isso que Ele diz, tem alguns que estão morrendo. Estão dormindo antes do tempo. E nós somos conscientes. Quem é consciente aqui? Cada um tem a consciência. Consciência do que está fazendo. Amém? Sua vida com Deus, seu testemunho lá fora. Talvez essa mensagem está colocando temor no seu coração. Glória a Deus por isso. Por quê? Então eu vou sair da igreja porque eu estou com muito temor. Lá fora eu não fico com temor não. Lá fora você está... Aí é que o negócio está feio mesmo. Porque acabou proteção, acabou tudo. Está indo para o inferno. E vai cair também em julgamento. Não escapa. Agora, se eu tiver no meu coração, irmão, a gente é falho. Amém? A gente é falho, mas a gente tem esse advogado que é Jesus quando a gente falha. Mas a gente tem essa consciência de não viver naquela prática mais. Amém? Naquilo que está me destruindo. Eu tenho que ter essa consciência. Amém? Isso é igreja. Por isso que não é bom nem eu fazer abertamente mais as ceias para todo mundo. Isso é para aqueles que vão se convertendo, se batizando e vindo para cá. Porque vão tendo uma consciência maior, um nível maior. Porque a ceia não é brincadeira. Amém? Eu desfruto de tudo que Deus providenciou para mim. Mas eu tenho que estar com o coração em paz com Deus. Eu tenho que estar com o coração em paz. Para poder usufruir, eu tenho que estar com o coração em paz. Amém? Assim como Deus protegeu o espírito da morte de tocar, eu vou terminar. Assim como Deus protegeu o espírito da morte, pega o violão ali, Denis, tocar o endarpo. Assim como Deus protegeu do espírito da morte os israelitas, quando obedeceram, sacrificaram o cordeiro, colocaram o sangue lá em cima da porta, Deus também está nos livrando do espírito da morte. Diga, Deus também está me livrando do espírito da morte. Diga de novo, Deus também está me livrando do espírito da morte. Amém? Essa é a minha aliança com Deus. Essa é a sua aliança com Deus. Quem quer estar debaixo dessa aliança? Você quer estar debaixo dessa aliança? Amém? Você quer? Peça forças a Deus. Peça sabedoria espiritual. Peça discernimento. Peça ajuda a Ele. Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar cada um que está aqui.
Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Deus enviou seu Filho amado bem baixinho, Denise, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu. O Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Interessante, né, irmão? Coisa melhor do mundo, irmão. A gente saber que a gente tem essa aliança com Deus. E essa é a marca da nossa aliança com Deus. Essa é a marca. Bem? Então, se você é nascido de Deus, é batizado nas águas, está em paz com o Senhor no seu coração, você pode tomar a ceia. Se você tem algum impedimento, aí é você e Deus, você vai pedir perdão. Ou então, se você acha que não dá, espera, não sei, você deve julgar-se a si mesmo. Amém? Julgue-se a si mesmo. Se você ainda não é batizado nas águas, não... Irmão, essa ceia é o que sustenta o crente. Amém? Essa ceia sustenta o crente. Isso é fé. Sustenta, isso nos sustenta. Isso é algo sério demais. Nos sustenta, nos fortalece, nos ajuda na caminhada. Isso é a marca da nossa aliança com Deus. A marca da nossa aliança com Deus. Oi? Mais do que qualquer alimento. Alimento? Verdade. Isso aqui está restabelecendo o nosso corpo físico. Pode tomar pela fé, meu filho. O irmão Chico vai levar para a irmã Maria, né? Aldeano, quem vai levar o de Aldeano? Diga a ela, tome pela fé, levante para o céu, agradeça a Deus por levar os pecados e as enfermidades. Está consagrado ao Senhor. Consagrado. Quem tiver problema no intestino, vai receber cura em nome de Jesus. Amém? Pode vir pegar. Pode vir. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. É porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
Maludinha, você sabe fazer pão sem fermento? Hã? Mas tenta. Eu quero fazer próximo à Bíblia, né? Do jeito que a Bíblia ensina. Pão sem fermento. E esse pode tocar, Denilson. Porque esse pão tem fermento. Viu? Oi? Não tem? Como é que Caba sabe que não tem? Acho que é bom fazer mesmo. Pode ser assim, não precisa ser o formato de um pão não. Tipo é igual o de Jesus, passa lá nos... Que ele levantava assim aquela chapuleta redonda assim. Pode ser pequeno. Vamos tentar, né? Glória a Deus. Mas nós tomamos sem fermento. Eu estou pensando que esse aqui já dormiu muitos dias. Tá meio seco. Isso aqui está sem fermento. Amém? Ó.